E agora sim estamos gravando, pessoal. Então, como eu estava falando, a gente terminou a parte dos cálculos, conversão de sistemas e tal. O restante da nossa disciplina agora é um pouquinho de tópicos sobre informática, né? A gente vai conversar sobre algumas coisas que são importantes na área de informática e de tecnologia. E a questão da edição de texto, planilha e apresentação de slides. Para quem usa a suíte Microsoft aí, Word, Excel e PowerPoint, basicamente. E aí, a gente encerra essa nossa disciplina, tá? Eu coloquei toda a carga horária da disciplina, ou seja, assim que a gente terminar o mês que vem, encerrar ela, vocês eliminam ela das disciplinas que vocês precisam fazer reposição. Então, eu acredito que possa ser uma baita mão na roda aí, tá? A gente vai começar, então, com edição de texto, pessoal, para garantir que todos tenham a mesma experiência aí, ou pelo menos o mais similar possível na nossa aula. Eu vou utilizar o editor de texto do Google Documentos, tá? O Google Documentos, no caso, que é algo que todos vocês têm acesso e que ele também é integrado direto com o Google Classroom, para facilitar o acesso a ele. Além disso, essa ferramenta também é gratuita, né? Todos que têm uma conta aí do Google podem utilizar, como todos vocês usam o Google Classroom com a maioria das disciplinas, ninguém vai ter problema com isso. E, além disso, ela também funciona para celulares. Então, ele funciona em celular e funciona em computador. Claro que em celular a experiência de editar um texto um pouquinho maior, fazer formatação e coisa e tal, é um pouco mais chatinho, né? Não é tão prático quanto no computador. A tela é menor, os atalhos, a falta que o teclado vai fazer. Então, vai ser um pouco mais chato, mas é claro que dá para fazer, em caso emergencial dá para fazer. Além disso, eu também vou levar em consideração isso na hora de corrigir as atividades que eu passar, tá? Então, não é porque você vai fazer no celular, que vai ficar um pouquinho, talvez, mais difícil de configurar, que eu vou ter que descontar nota por causa disso, ou descontar conceito por causa disso. Então, isso eu sou bem tranquilo com relação a isso, beleza? Eu vou apresentar a minha tela, então, para vocês. Por quê? Porque essa ferramenta que nós vamos utilizar, ela tem algumas formas de acesso diferentes. Então, estou apresentando a tela. Aí, acredito que já esteja aparecendo para todos vocês. Uia. Acredito que já esteja aparecendo para todos vocês. Então, olha só, eu deixei aberto aqui as 3 formas básicas de acessar esses documentos. A primeira delas é direto acessando docs.google.com, tá? documentos.google.com. Ele vai te levar para essa tela inicial aqui, onde ele inclusive te dá alguns modelos prontos, modelo de currículo um pouquinho diferente, modelo de carta, proposta de projeto, brochura. Então, ele te dá... se vocês não estiverem na minha tela, por favor, alguém ligue o áudio e avise, porque eu não estou vendo os comentários do chat, tá? Se estiver de boa, tá tranquilo, vou continuando. Então, aqui ele vai te dar alguns modelos prontos, e aqui embaixo vai te mostrar os documentos recentes que você abriu, tá? Esses documentos recentes e os documentos em geral que você fizer assim, eles ficam armazenados no teu Google Drive. E aí tem essa facilidade de poder carregar com você aonde quiser, né? Ele está armazenado na nuvem aí. Se eu clicar em branco, ele vai criar um documento novo em branco na pasta raiz do meu Google Drive, ou seja, na primeira pastinha ali do Google Drive. Tá? A outra forma de acessar é indo direto no Google Drive. Então, se eu abrir o meu Google Drive, drive.google.com, lembrando que todos que têm a conta do Google e que utilizam ela aí, já tem esse Google Drive disponível, né? As contas gratuitas, eles vêm com 15 GB de espaço de graça. Então, você tem bastante espaço para guardar bastante coisa, o que é bem interessante. Se for só para guardar documentos e até algumas imagens, aí, esses 15 GB é muito espaço. Sabe? Ele vai durar bastante tempo para vocês.
E aí aqui eu posso tanto abrir os documentos direto aqui no acesso rápido, no recente, né? Aqui nos recentes, ele vai mostrar os documentos que eu editei ultimamente aí, como eu também posso ir em alguma pasta. Então, se eu criar uma organização por pastas, eu posso abrir a pasta e ver os documentos que está dentro dela. Nesse caso, eu vou criar um documento novo aqui dentro do Google Drive, na pasta Classroom, para a gente editar junto. Tá? A terceira opção, pessoal, é aquela que vocês usam para fazer trabalhos. Então, quando o professor passa uma atividade, um trabalho, ele tem a opção aqui, adicionar ou criar. Aqui, quando você clica, ele te dá a opção de pegar um documento que já está no Google Drive, pegar um documento que já esteja na internet, pegar um arquivo do teu computador, ou aqui embaixo, criar novo. Criar um novo documento, criar uma nova apresentação, criar uma nova planilha, criar um novo desenho. Tá? Então, nesse caso de hoje, nós vamos ir para o documento. Vocês vão poder, depois ter a opção de usar apresentações, planilhas e tudo mais. Quando eu clico em novo documento, o legal de já usar integrado com o Google Classroom é que ele já cria numa pasta certa, com um nome específico e liga com essa atividade que o professor passou. Então, isso aqui o professor já vai ter acesso a partir do momento que você começar a editar o texto aqui dentro. Tá? Então, essa é uma função interessante quando você utiliza essa integração com o Google Classroom. Falando em integração, essa é uma função bem bacana, né? Algo bem bacana que o Google faz. Quando você utiliza várias ferramentas do Google diferentes, ela integra elas para você. Então, o Classroom, ele vai integrar com o Google Drive, ele vai integrar com documentos, ele vai integrar com o teu e-mail, e você vai ter facilidades aí na hora de fazer essa edição ou de usar essas ferramentas, porque elas vão trabalhar de uma forma integrada, tá? Essa aqui, então, eu criei direto no Google Classroom, eu vou fechar aqui e eu vou trabalhar direto vou criar um documento novo direto no Google Drive. No Google Drive, eu posso clicar com o botão direito em qualquer parte vazia aqui da minha pasta, e ele vai ter a opção documentos do Google, documento em branco ou com base em um modelo. Eu vou criar um documento em branco aí, e agora sim ele vai criar esse documento em branco e vai disponibilizar para que eu possa utilizar, para que eu possa editar ele, tá? Eu vou agora interromper o compartilhamento da minha tela inteira, porque a tela inteira, quando se compartilha, ela é um pouco chatinha, sabe? Corre o risco de aparecer alguma coisa aí, ou algum pop-up, ou até ficar um pouquinho mais lento, né? Então, eu vou interromper o compartilhamento e vou compartilhar com vocês somente essa guia do documento que eu estou apresentando. Então, a guia do Chrome. Beleza. Aí, acredito que todos vocês já estejam vendo. Aqui está o meu documento novo que eu criei. Tá? Eu vou tentar fazer uma ligação aí, pessoal, entre essas ferramentas que nós vamos usar e alguma coisa de formatação ABNT básica para trabalhos de faculdade ou para um trabalho de conclusão de curso. Tá? Então, eu vou tentar fazer essa interligação aí. É uma mescla entre o que vocês vão ver na minha disciplina e numa metodologia científica ou num trabalho de conclusão de curso. Por quê? Porque sempre que vocês forem editar um documento, que seja algo que você vai pôr na ABNT, é sempre muito mais prático vocês fazerem essa edição, vocês começarem esse documento já na ABNT. Tá? Você vai formatando ele conforme vai escrevendo, vai colocando os títulos direitinho, vai arrumando tudo, e isso vai trazer facilidades para você. É muito mais fácil fazer assim do que deixar chegar lá no fim do documento, e daí ter que voltar e colocar tudo nas normas ABNT. Aí ele vai quebrar algumas formatações, aí ele vai tirar algumas coisas do lugar, e vai complicar as coisas para você. Então, eu sempre recomendo que vocês tenham uma noção básica das normas ABNT, para que quando vocês forem começar um documento novo, vocês já comecem esse documento fazendo as coisas da maneira correta. Tá? Hoje nós também vamos
começar um pouquinho mais, ao invés de ver a formatação e tudo, a entender como é que funciona essa ferramenta, tá? Então, essa é a carinha básica dela. Aqui do lado esquerdo, os títulos que forem adicionados ao documento aparecerão aqui. Então, conforme você vai adicionando títulos ao teu documento, eles vão aparecer aqui, tá? Esses títulos também vão ser usados quando você for criar um sumário automático. Então, é uma forma bacana, inclusive, de você navegar pelo teu documento. Depois você clica aqui e ele vai te levando para cada um dos lugares do teu documento. No meio, nós temos a área onde você edita o texto. Então, aqui que você vai digitando o teu texto, padrãozinho, tá? Em cima, bem aqui em cima, nós temos o nome do documento, tá? Nesse caso, ele só copiou esse texto que já estava aqui, que eu só, né, apertei algumas teclas, mas aqui em cima eu posso escrever o nome que eu quiser. Então, para mudar o nome do meu documento, é só clicar aqui em cima e renomear ele. Aula 01, edição de texto, Tales. Tá? Quando eu clico fora, ele já automaticamente salva esse nome para mim. Eu posso marcar como favorito, tá? Eu posso pôr como uma estrelinha, daí lá no meu Google Drive ou no meu Documentos, ele vai aparecer numa posição de destaque, posso mover e posso ver o status do documento. Uma questão interessante, pessoal, é que aqui você não precisa ficar salvando o documento. Ele já, olha, mostra aqui, a última edição foi feita há 2 minutos, e ele já salvou. Se eu digitar alguma coisa nova, ela já aparece, ó, salvando alterações salvas no Drive. Então, ele sempre, a cada poucos segundos, aí, digitei alguma coisa, ele já manda salvar automático. Então, a chance de cair a luz, de perder alguma informação, é bem menor. Tá? Aqui em cima, nós temos a opção de compartilhar e de ver comentários. Depois a gente vai nisso. E aqui do lado direito são algumas integrações. Lembra que eu falei para vocês que quando você usa as ferramentas do Google, ele faz as coisas de maneira integrada para facilitar para você utilizar? Então, aqui ele já traz 3 ferramentas. Deixa eu ver se tem mais alguém tentando entrar na sala. Não. Tá. Então, ele traz 3 ferramentas. A minha agenda. Então, se eu clicar nela, ela vai mostrar os eventos que estão salvos na minha agenda. E eu tenho como ver informações, ou como, né, eu quero, vamos ver o que eu tenho amanhã aqui. Não, amanhã é sábado, domingo eu não tenho nada. Segunda também não, terça também não. Vamos lá? Agenda é essa. Reunião da semana pedagógica. Então, se eu quiser, por exemplo, eu estou escrevendo algum documento aqui e quero usar alguma informação, ele já pode abrir aqui do ladinho mesmo. Opa, a reunião vai ser... Então, eu tenho como usar essas ferramentas de maneira conjunta. Google Keep, que é aquela ferramenta de anotações do Google. Então, aqui você tem como manter anotações. E o Google Tarefas, que é aquela ferramenta que mantém uma lista de tarefas que você precisa fazer. E você tem como marcar o que já fez ou o que está pendente ainda. Então, essa forma integrada com esse menuzinho aqui do lado nos ajuda bastante na hora de se manter organizado. Tá? Como são ferramentas do Google, ele já integra para a gente. E aí, pessoal, eu tenho aqui o primeiro botão aqui em cima. Essa barra aqui é a barra de menu, tá? Barra de menu é a barra padrão que todo programa praticamente tem. Agora, nos navegadores, ela foi ocultada já há alguns anos, a fim de sobrar um pouquinho mais de espaço na tela para o usuário. Mas é a barra padrão, onde aparecem todas as funções da ferramenta que eu estou utilizando. Um pouco abaixo tem a toolbox, ou a barra de ferramentas, né? É uma barra de atalhos, onde ficam as principais ferramentas que você utiliza no dia a dia. Eu quero colocar como negrito, quero aumentar o tamanho da fonte. Então, aqui são alguns atalhos rápidos para as funções mais corriqueiras, tá? Então, essa... Deixa um pouquinho. Essa barra serve para isso, tá? Para nós trazer acesso rápido às funções mais usuais. E aí, aqui na minha barra de menu,
eu tenho o menu arquivo. Aqui o menu arquivo, pessoal, é um menu onde você edita coisas que tem a ver com a configuração desse documento, com acesso a ele e tudo mais. Então, no menu arquivo, o primeiro item é o compartilhar. O compartilhar, pessoal, aqui, quando eu clicar nele, ele vai me mostrar uma telinha perguntando com quem que eu quero compartilhar esse arquivo. Então, esse aqui é uma função interessante. Como esse arquivo fica na nuvem, eu posso compartilhar ele para que várias pessoas possam trabalhar ao mesmo tempo comigo. Então, basta eu colocar aqui e colocar o nome. Quero mandar para a Andréia lá do Pedagógico. Pronto, aqui ele vai mandar para ela o link para ela acessar o meu documento. E é bem legal que ele também te dá aqui do lado a opção de o que essa pessoa vai ser. Se ela vai ser editora, ou seja, ela vai poder editar qualquer coisa nesse documento. Se ela só vai poder fazer comentários, então ela não pode editar, ela só pode fazer comentários. Então, se ela achar algum erro, alguma sugestão, ela pode fazer o comentáriozinho ali do lado, né? Ela fica numa caixinha do lado, depois eu mostro para vocês quando a gente chegar lá. Ou se ela vai ser somente leitora, tá? Ou seja, ela não pode acessar, não pode ler, escrever, não pode comentar, não pode nada. Só vai poder ler esse documento. Então, ele me dá essas opções que são bem interessantes, tá? Além disso, aqui eu adiciono pelo e-mail, né? Ele compartilha com a pessoa pelo e-mail. Aqui embaixo eu tenho a opção de copiar link. Eu posso também compartilhar esse documento pelo link. E aí, quando eu compartilho pelo link, qualquer pessoa que tenha esse link vai poder acessar esse documento. Aqui, então, eu posso... Oi, Fabiano, tudo bem? Boa noite. Aqui embaixo eu posso copiar o link e posso escolher o que essas pessoas vão poder... Pô, tá bugando minha tela aqui. Deixa eu fechar isso. Vamos no compartilhamento de novo. Aqui eu também, com essa questão do link, também posso escolher o que a pessoa vai fazer. Se ela vai ser restrita, se somente, né, quem tiver adicionado vai poder ter acesso, ou se qualquer pessoa vai poder ter acesso. E também posso escolher o que as pessoas vão poder fazer. Se elas vão poder editar, comentar ou somente ler. Então, no link eu tenho as mesmas opções aí. Tá? Novo, criar um documento novo, tá? Ele cria na mesma pasta desse documento que já está aberto lá no Drive. Abrir é selecionar um arquivo para abrir, fazer uma cópia, igual. Tá? Enviar por e-mail como anexo, então isso aqui é interessante. Se você terminou o documento e precisa mandar por anexo para alguém, você pode vir aqui e ele vai te dar a opção de mandar para a pessoa, pode pôr uma mensagem, e você ainda pode escolher o formato que você quer que esse documento vá. Então, esse documento eu quero que vá em PDF, para a pessoa não poder editar, ou eu quero que vá em formato do Word, e aí ele vai fazer essa conversão e vai mandar esse documento por e-mail para você, basta se colocar o e-mail da pessoa aqui em cima. Tá? É uma ferramentazinha aí que é bem bacana. Fazer o download, tá? Baixar esse documento para o teu computador, ele também te dá a opção de fazer o download em alguns formatos diferentes, formato do Word, formato do LibreOffice, PDF, HTML, entre outros aí. Tornar disponível offline, tá? O que é tornar disponível offline? A gente está editando esse documento na internet, tá? Ele está no Google Drive. Então, ele só funciona quando você estiver na internet, a não ser que você venha aqui e mande tornar disponível offline. Aí ele utiliza algumas tecnologias do teu navegador para manter uma cópia dessa página dentro do teu computador, para que ela funcione mesmo que você não esteja conectado na internet. Você vai viajar, e vai viajar de ônibus aí, quer levar o notebook, quer trabalhar de noite e não vai ter internet. Então você marca tornar disponível offline, e ele vai fazer o documento agora está disponível offline. E aí ele vai, quando você acessar, você pode pôr ele no favorito, por exemplo, e acessar pelo link do favorito, mesmo sem internet, ele vai abrir, vai funcionar. O que é bem bacana aí, dá para quebrar um galhão na hora de você ir editar algumas coisas, né? Ou até se você, vou apresentar um trabalho na faculdade,
mas corre o risco da internet não estar funcionando, porque a internet na faculdade às vezes é meio fraca, né? Então aí eu posso usar essa função e se acontecer dela não estiver funcionando, você consegue apresentar mesmo assim. Lógico que você perde algumas funções, né? Se outra pessoa estiver editando o documento ao mesmo tempo, você não vai conseguir ver as edições que essa pessoa está fazendo, porque ela está fazendo na internet e você está usando sem internet, tá? Mas o Google, essa ferramenta do Google, ela é bem bacana, ela é bem inteligente na hora de mesclar esses documentos, o que você editou offline e o que a pessoa editou online, tá? Então, se a pessoa modificou o arquivo que está na nuvem e você modificou o arquivo que está local, quando você entrar na internet de novo e ele detectar que as duas pessoas editaram, ele vai utilizar uma forma de comparação para ver o que cada um editou, para não perder as informações. Então, se o cara editou o segundo parágrafo, você adicionou 3 parágrafos novos lá embaixo, aí ele vai, opa, é para manter a alteração no segundo parágrafo, mas é para adicionar os parágrafos novos lá embaixo. Ele faz uma mescla aí desses dois documentos bem bacana. É bem difícil você perder informação, tá? A não ser que seja muita coincidência. Você edita o segundo parágrafo e a pessoa edita o mesmo parágrafo e os dois excluem informações naquele parágrafo de uma forma que ele não consegue dissociar aquela informação. Aí ele vai te perguntar o que ele faz. Se ele mantém o parágrafo anterior, se ele mantém o parágrafo da pessoa 1, ou se ele mantém o parágrafo da pessoa 2. Tá? Então, são algumas funções aí bem interessantes. Tornar disponível offline. Histórico de versões, pessoal. Histórico de versões é algo muito importante e muito interessante que muita gente não sabe que existe. Tá? Principalmente é importante porque várias pessoas podem editar os documentos ao mesmo tempo. Então, imagina que eu começo uma planilha aí de controle de gastos, por exemplo, e mando lá o link para vocês no WhatsApp e todo mundo pode acessar. E de repente começa a sumir informações. Ou começa a mudar valores que não deveriam. E aí, como é que eu vou descobrir o que aconteceu? No histórico de versões, ele me mostra todas as versões que esse documento teve. Tá? Então, aqui, como eu criei ele agora, ele não tem muitas versões. Só tem a primeira, quando foi criada, tá? Vazia, e a segunda, que o Davidson alterou, e que é a atual. Mas se eu for alterando esse documento várias vezes durante o dia, durante vários dias, ou várias pessoas irem alterando, ele vai mostrando aqui quem alterou e eu tenho como ver como que ficou depois dessa alteração da pessoa. Tá? Se eu achar que a pessoa fez cagada, não era para fazer isso, eu tenho como ir numa versão anterior e restaurar, o botãozinho aqui em cima, restaurar essa versão. Então, se a pessoa ir lá e alterar o que não devia, você tem como, com facilidade, vir aqui e mandar apagar essas alterações que a pessoa fez. Então, essa função é bem interessante, principalmente para documentos compartilhados, ou quando você edita, e de repente você vê que, você mudou algumas informações que não era para mudar. E aí você não tem mais como dar Ctrl Z por algum motivo. E aí, deu problema. Então, você tem essa ferramenta como uma forma de retornar as versões anteriores do documento e de ver quem fez as alterações para ir lá e, porra, o que o cara está fazendo, né? Você vai lá dar uma mijada na pessoa para parar com isso, ou bloqueia, exclui o acesso dela, alguma coisa assim. Beleza? Então, essa ferramenta é bem bacana aí para utilizar no Google Documentos. Renomear é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, tá? Clicar para mudar o nome. Então, é só um menuzinho para fazer isso. Mover é para mudar a pasta desse documento no Google Drive. Então, eu tenho como mover esse documento para outra pasta. Adicionar atalho ao Google Drive. Cria um atalho. Então, você pode colocar esse atalho onde você quiser. Mover para a lixeira, tá? Que vai excluir esse documento para a lixeira. Se um dia eu ir lá e esvaziar minha lixeira, ele vai ser apagado, né, para economizar espaço. Publicar na web, então, como todos os documentos que eu crio aqui, eles estão na nuvem, essa é uma função bem interessante, ele torna esse documento público, para que qualquer um possa encontrar, inclusive para que possa fazer buscas e achar esse documento no Google, no próprio Google. Então, se eu tenho um documento falando algumas informações importantes aí sobre, sei lá,
pesca de lambari no Rio Iguaçu. E aí eu faço todo um documento com umas informações bem bacanas, e se torna algo bacana, e eu clico em publicar na web, as pessoas vão poder, inclusive, quando ir lá no Google e procurar por pesca do lambari no Rio Iguaçu, tem chance do meu documento aparecer nas respostas. Então é algo bem interessante. Detalhes do documento, então aqui é só alguns detalhezinhos, local, a pasta onde ela está, quem é o proprietário, eu, quando foi modificado, quando foi criado. Então, aí são algumas informações sobre como esse documento funciona. Idioma, então aqui eu tenho toda uma lista gigante de idiomas que o Google Documentos suporta. Isso aqui é usado principalmente para correção automática, tá? Então, aqui eu tenho como escolher, eu estou digitando nessa idioma aqui que eu sei lá o que é. Clico aqui e ele vai começar a me sugerir edições e correções baseando nesse idioma selecionado. Então, é algo bem interessante aí. Mantém em português do Brasil e fechou. Configuração da página. Então, aqui são as configurações da página do documento que eu vou editar. Então, se ela é uma página em retrato ou paisagem, qual é o tamanho do papel, qual é a cor da página, então eu posso definir uma cor do fundo da minha página, posso definir margens. Isso aqui, inclusive, são informações interessantes ou importantes para quando a gente chegar a começar a ver as formatações da BNT. Tá? Por exemplo, a formatação básica de página para BNT é 3232. Superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Tá? E aí eu já começo a ter a minha tela formatada no tamanho mais próprio para utilizar para a criação de documentos. Tá? E, finalmente, imprimir, que vai fazer a impressão dessa janelinha aí. Tá? Então, esse aqui é o básico, pessoal, só sobre a questão do funcionamento da ferramenta. Ele também tem, aqui no menu complementos, na ferramentas também tem algumas funções importantes, mas no complementos ele me dá a opção de instalar complementos. Então, quando eu vou instalar complementos, ele vai me levar para uma loja parecida com a Play Store, onde tem vários complementos que eu posso instalar, que podem me ajudar na hora de utilizar algumas funções específicas. Tá? Então, eu tenho complementos que servem para fazer, acho que vocês vão conseguir continuar vendo aí. Vamos ver se vai abrir direitinho, por causa do compartilhamento. Então, complementos para fazer diagramas, tem aqui, complementos para fazer equações matemáticas, EasyBib para fazer citações e referências bibliográficas, conversor para PDF, acentos, né? Dependendo do teu teclado, às vezes você... meu teclado não é brasileiro, não tem os acentos, eu quero fazer um acento no N, por exemplo, como os espanhóis usam. Isso aqui é mais importante fora do Brasil, onde os teclados normalmente não tem essas teclas de acento. Kaizina, que serve para fazer formas de comentários diferenciados. DocuSign, para fazer assinatura de documentos digitais. Então, ele tem uma grande quantidade de complementos que eu posso utilizar aqui. Tá? Gerador de nuvens de palavras, criar documentos acessíveis, editor de equações, notação musical, criação de ícones, mais opções de fonte, etiquetazinhas. Então, aqui eu tenho muita coisa, muito complemento mesmo. Integração com e-mail, equação do LaTeX, para quem já utilizou LaTeX para editar texto, né? E mantém a sanidade mental, aqui tem ferramentas ainda para utilizar com o LaTeX. A LaTeX é um esquema de edição de texto baseado em quase que uma codificação. Você codifica o programa o teu documento e depois você manda ele compilar. E aí ele vai gerar um documento padrãozinho. Estranho, interessante, muita gente defende, muita gente teve muito problema com isso.
mas é um esquema diferenciado, mas bem bacana. Tá? Então, basicamente, para vocês só verem aqui que se não tem no... Se a função que você precisa não tem no próprio Google Documentos, eu quero fazer alguma coisa que não estou conseguindo fazer no Google Documentos, a chance é que alguém já tentou fazer isso, tá? E transformou em um complemento. Então, aqui tem muita coisa que você pode fazer. Tá? Automatizar o encurtamento de URLs, de endereço de internet, citação em bibliografia, e aí vai, pessoal. Mapa mental, quiz, integração com o Google Tarefas, gerador de QR Codes, sabe? Então, tem muita função mesmo. Então, é o que eu falei para vocês, é algo bem interessante de você utilizar aí. As ferramentas do Google é que elas são utilizadas no mundo inteiro, tem muita integração. Plágio é muito bacana, é aquele que os professores utilizam para verificar se tem plágio no trabalho. Aqui você tem como integrar isso direto no teu editor de texto. E aí você tem como ir verificando conforme você vai escrevendo qual a nota que ele vai, qual a porcentagem de plágio que ele vai te dando. Então, se você ir lá e copiar um arquivo, né, um pedaço de texto e colar, ele já vai te dizer, opa, esse pedaço aqui piorou a situação. E aí, quando o professor for fazer essa verificação, você já sabe como é que isso, né, que nota que isso vai dar. Templates extra para documentos, outro tipo de verificação de plágio, e aí tudo mais, tá? Então, aqui no Complementos é um marketplace, aí, uma loja muito bacana, onde você tem muita função a mais. Tá? Como eu falei, se você tentou fazer alguma coisa e não encontrou aqui, a chance é que tem aqui na loja de complementos. Tá? E as ferramentas são ferramentas a mais. Ortografia e gramática, contagem de palavras para quando você está fazendo algum artigo, ou algum trabalho que o professor diga, é de 300 a 500 palavras. Eu tenho que como vir aqui na contagem de palavras. E ele me diz quantos caracteres excluindo espaço, quantas palavras, páginas. Então, eu tenho como fazer esse acompanhamento direto aqui no menu ferramentas. Tá? Revisar edições sugeridas. Então, lembra quando eu falei que a pessoa pode fazer comentários ou sugerir edições no teu documento? Aqui você tem como ver essas edições que a pessoa sugeriu e aceitar ou não. Então, a pessoa reescreveu um parágrafo ali e ficou como sugestão para você, você vem aqui e ele vai perguntar se você quer manter o novo ou quer manter o velho. E aí você tem como fazer a verificação dessas sugestões. Comparação de documentos. Lembra quando eu falei que o Google fazia a mesclagem dos documentos quando você editava ele offline e uma pessoa editava online? Aqui você tem como fazer uma comparação entre dois documentos da mesma forma que o Google faz. E aí ele vai te dizer o que está igual nesses dois documentos e o que está diferente. Tá? Objetos vinculados, dicionário, então a questão das palavras que ele utiliza para fazer a correção automática do teu documento. Traduzir documento, tá? Ele tem uma integração bem bacana direto com o Google, o tradutor do Google, então você pode utilizar isso para fazer direta a tradução. Digitação por voz, isso aqui é um recurso bem interessante, ele não fica 100% perfeito, mas ele está sendo cada vez mais aprimorado pelo Google e está dando resultados bem interessantes. Então, testem alguma vez aí. A última vez que eu testei, eu achei bem bacana. O resultado foi muito interessante. Ele consegue utilizar muito, consegue, né? Depois você vai precisar voltar e dar uma polida no texto, porque vai faltar algumas vírgulas, vai faltar alguma palavra ou outra ele acabou entendendo errado e trocou, mas ele consegue ter uma assertividade muito grande. Editor de scripts, para quem quer fazer a programação de scripts dentro do teu documento, ele tem essa função da edição de scripts. Preferências, então aqui são só algumas preferenciazinhas do documento. Detectar links automaticamente, então quando você cola um link, ele já transforma, muda a cor, coloca o sublinhado. Usar aspas curvas ou manter as aspas simples. Detectar listas automaticamente, sugerir contatos nos comentários, mostrar detalhes do link. Então aqui são coisas que
são configurações sobre como que esse documento vai se comportar e como ele vai, que substituições ele vai fazer. Então, aqui você tem como inserir novas substituições. Quando a pessoa digitar profs, eu quero que substitua por professores. Beleza. Então, quando a pessoa vir aqui e digitar profs, pronto. Ele já completa automaticamente. Tá? Profs. Então, você tem como utilizar essas ferramentas aí para te ajudar na hora de fazer a edição de texto. E como vocês viram naquela lista, inclusive ele tem algumas, ele tem algumas substituições que te ajudam na hora de utilizar algumas funções. Essas trocas aqui são todas trocas que estão, substituições que estão configuradas lá. Tá? Ferramentas, complementos e arquivo. Então, a gente já tem uma boa noção sobre como que funciona a ferramenta que nós vamos utilizar. E no menu ajuda, pessoal, é o básico do ajuda, tá? Tem várias opções aqui, informar problemas, denunciar abuso, política de privacidade, termo de serviço, mas tem uma função bem bacana que é essa função de treinamento. Essa função de treinamento abre uma outra paginazinha do Google Docs que te dá pequenas lições, às vezes em vídeo, às vezes em texto, às vezes, né, de várias formas aí, que tentam te ajudar a aprender a utilizar essa ferramenta de uma forma mais eficaz. Então, quando quero compartilhar esse documento que eu terminei de fazer, quero compartilhar com os meus colegas, não sei como é que faz. Não li que tem o botãozinho compartilhar aqui. Então, você pode ir lá na parte de treinamento e fazer essa edição. E atualizações, pessoal, ele faz uma busca no menu de ajuda para te mostrar o que foi modificado. Então, se você fazia alguma coisa e funcionava de uma forma, e de repente você viu que isso não funciona mais da mesma forma, você tem como vir aqui e ver, é quase como um changelog, um log de modificações do que ocorreu. Tá? Podemos notar aqui que no Google Docs a última modificação foi em 2019, o que é bem estranho, ó. Novembro de 2019, setembro de 2019, agosto de 2019, julho de 2019, junho de 2019, abril de 2019, compensação 2020 não nada. Acho que o Google também está meio aí com essa questão da quarentena, da pandemia, né? Muito estranho eles terem várias atualizações em 2019, e aí chega 2020 e não tem nenhuma modificação. Beleza, pessoal? Então, para hoje, foi só isso que eu preparei para vocês, só uma introdução à nossa ferramenta, tá? E aí, depois, a gente vai começar, na próxima aula, a inserir conteúdo nesse editor de texto e a fazer a formatação dele, tá? Foi algo bem tranquilo, bem básico, eu acredito que ninguém tenha perguntas, né? Mas se alguém tiver qualquer coisa, qualquer dúvida aí, pode mandar no chat ou por áudio que eu respondo. Se não, é isso para hoje. Tá? Alguma dúvida aí, pessoal? Não? Tudo tranquilo? Então, olha só, para essa aula de hoje, como a gente não começou a colocar conteúdo aqui ainda, eu não vou passar uma atividade, tá? Não vou passar nada para vocês fazerem. Mas eu vou, na próxima a gente já começa a ter mais conteúdo e aí sim eu já passo atividade para vocês fazerem, até para mim conseguir acompanhar quem que está acompanhando a minha disciplina. Beleza? Estou encerrando a gravação.